Transmitir ao vivo. Beleza, transmitindo. Ei, mano, silencia esse cachorro aí, cara. Foi mal, mano. Pois é, né? Palhando metap aí, cara. Hoje a gente espera até 11h10, pode ser? Aí a Ah, a gente já gente. iniciei aqui, já iniciei a transmissão, o cara que entrar vai vendo. Beleza. A gente pode começar então, né? Já que depois vai ficar gravado, o pessoal Ah, entra e pode assiste, ser. né? Sim, sim. Bom, então tá. Então a gente vai começar, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro meetup da comunidade de desenvolvedores do Amapá. Eu me chamo Paulo Silva, estou também com alguns colegas agora nessa live, o Júnior, o Gabriel e o Edilton. E a ideia dessas rodas de conversa é a gente compartilhar um pouco das experiências, a gente entender um pouco o que o cenário dos outros colegas, entender algumas ferramentas e ver na prática como isso pode ajudar o nosso dia a dia. Hoje eu vou falar do Airflow, uma ferramenta fantástica que serve para trabalhar a construção, o agendamento e a execução de workflows, né, programáticos desenvolvidos em Python. E a gente vai começar agora. Eu vou falar superficialmente dos conceitos, alguns princípios, e aí a gente vai entrar na prática, vai focar mais na prática para a gente não ficar muito tempo também na apresentação. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai conversando e eu vou mostrando para vocês algumas coisinhas. Beleza. Vocês conseguem enxergar a minha tela? Sim, sim, ok. Beleza, então. Então, vamos começar. Como a gente tinha dito, hoje a gente vai falar do Airflow. Uma breve apresentação, eu sou especialista, sou bacharel em sistemas, especialista em gestão e docência do ensino superior, arquitetura de software. Gosto muito de estar no meio das comunidades de software, coloquei algumas aí que eu gosto bastante de acompanhar. Estou 7 anos já, 7 para 8 anos nessa vida de desenvolvedor. E embaixo eu coloquei algumas experiências profissionais que eu tive, e também para não criar uma lista muito comprida, eu acabei abreviando para as principais ou para as mais recentes. Beleza. A nossa agenda de hoje é falar basicamente de conceitos, princípios, algumas diretrizes abstratas e concretas, os serviços embutidos, que é o servidor web do Airflow, o agendador, que é muito importante, os executores, como o fluxo de execução funciona e algumas práticas, para a gente falar sobre esses conceitos e a gente enxergar como isso realmente funciona na programação. Para começar, eu quero deixar muito claro o que é o Airflow. O Apache Airflow ele é uma plataforma de código aberto para se criar, agendar e monitorar os fluxos de trabalho. O grande diferencial dele, o que é muito interessante, é que você consegue fazer tanto o deploy dele para nuvem quanto local. Então, ele serve muito bem para se desenvolver quanto para a produção. Isso de uma forma muito transparente. E ele utiliza o conceito de operadores para representar essas tarefas que vão ser executadas. Aqui embaixo eu trouxe um exemplo de um fluxo de trabalho, onde você tem uma execução encadeada de outras, onde essas tarefas podem ter dependências entre si ou dependências de serviços de terceiros, e a gente vai discutir um pouquinho isso agora. Para quem é o Airflow? O que o Airflow resolve? Eu coloquei algumas dificuldades que ele me ajudou a resolver. Então, eu pergunto para vocês, se você tem dificuldade em trabalhar com volumes que não cabem em sua máquina, o Airflow pode te ajudar trabalhando com a distribuição dessa grande carga em pequenas tarefas em várias máquinas. Se você tem dificuldade de processar rotinas diárias, tipo integração, alguma coisa de BI, um relatório muito comprido, muito pesado, muito demorado, o Airflow também te ajuda. Se você tem dificuldade de identificar os problemas que acontecem nas execuções da madrugada, no final de semana, então o Airflow te ajuda muito nisso porque ele tem um gerenciamento de log e o controle de execução muito refinado, muito interessante.
Se você tem dificuldade em identificar os gargalos de processamento, o Airflow ele te dá relatórios de tempos de execução das tarefas. E se você tem, talvez esse seja o mais relevante, se você tem dificuldade de controlar a execução de tarefas que possuem dependências de ferramentas de terceiros, bancos de dados e tudo, e também dependência entre si, né, entre outras tarefas. Falar um pouquinho das diretrizes, e aqui a gente já começa a falar um pouco mais da parte prática dele, digamos assim. E eu gosto de explicar essa parte fazendo uma analogia à orientação a objeto. Ele tem praticamente 3 conceitos principais, que é o de DAG, o de task e de operador. A DAG é o fluxo em si. Então, a tua integração inteira ela é uma DAG. Tá? Essa DAG ela é composta por várias tasks. Então, a tua DAG ela vai ser construída encadeando e criando várias tasks entre si. E essa task segue uma especificação que te entrega uma funcionalidade baseada no operador. Então, o operador ele te ajuda a construir as tasks e as tasks são utilizadas para formar uma DAG. Então, imagine que essa diretriz abstrata são as classes. Então, você tem as classes da orientação a objeto nessas diretrizes abstratas. Quando você executa essa DAG, essas tasks, você cria 2 conceitos, digamos assim, práticos, que é o DAG Run, que é como se fosse uma instância de uma DAG, e o Task Instance, que é como se fosse uma instância da classe Task. Esses caras, eles são construídos em tempo de execução. Quando o Airflow starta a tua DAG, você está criando um DAG Run e está criando vários Task Instance. Então, aqui, só para a gente exemplificar, esse fluxo inteiro é um DAG Run e as tasks são as caixinhas. Então, eu vou ter dependência entre as tasks, onde eu vou dizer, olha, para você começar essa, você tem que primeiro terminar essa outra, e a minha DAG Run inteira especifica como a execução vai se dar por completo. Eu quero também aproveitar para chamar a atenção aqui, o seguinte, a gente tem os status aqui, ó, se vocês observarem, então cada task instance ela vai ter um status de executando, sucesso, falha, ignorado, tentando. E aqui eu tenho os operadores, onde esses operadores são esses carinhas aqui em cima, são aqueles que entregam funcionalidade para a gente. Então, eu posso ter um operador que faz conexão via JDBC, uma chamada de terminal, uma requisição HTTP, um script Python. Então, cada task instance dessa vai utilizar um operador como base. Tá? Então, só para exemplificar, eu posso ter esse cara aqui, que ele executa uma requisição HTTP, que ele utiliza o operador HTTP. Esse cara aqui, ele pode fazer uma chamada Python para treinar o meu algoritmo de machine learning ou qualquer coisa do tipo. E assim eu vou encadeando e construindo os meus fluxos. A ideia principal da Airflow está todo nesse slide. E aí a gente vai detalhando daqui para frente. Como eu tinha dito para vocês, o Airflow ele traz um servidor embutido para a gente. Essa aqui é a cara dele. O que a gente tem nessa interface web? A gente tem basicamente todo o gerenciamento das execuções, os painéis de acompanhamento. Estão chegando no slide? Porque Sim, tá eu acho aqui. que a imagem... Tava bugado aqui. Agora tá normal. Ah, tá. Pois eu tô acompanhando o celular aqui, eu vi que ela tinha cortado. Então tá. Essa interface web dele, esse cara, ele é um dashboard, ele é um painel. Eu consigo entrar aqui e saber como é que está o status das minhas execuções, consigo saber se está dando certo, se está dando errado, consigo saber se eu preciso intervir em alguma coisa, eu sei quando elas vão ser executadas, eu tenho a minha coluna aqui de agendamento, e aqui eu tenho vários botões de controle que a gente vai ver mais para frente. O outro serviço embutido do Airflow, que é essencial, é o agendador dele. O Scheduler, ele serve para fazer a engrenagem rodar. Então, ele é um serviço que o Airflow tem embutido, que é capaz de olhar para as suas DAGs e saber, essa DAG tem que rodar agora, essa aqui tem que esperar.
essa aqui depende daquela outra para executar, então ela vai ficar de stand-by. O scheduler, o agendador, é a peça que junta todas as outras. Então ele é a engrenagem que faz todas as outras rodarem. E na interface lá, eu mostrei para vocês, a gente tem uma coluna aqui que fala para a gente o agendamento de cada execução. Esse agendamento eu consigo colocar uma expressão cron nele, exatamente como no Linux, especificando se ela vai executar a cada minuto, a cada dia, uma única vez, ou se ela simplesmente não tem agendamento. Eu quero executar ela manualmente. Dito isso, eu estou percebendo que tem alguns slides que estão bugando. Mas tudo bem, a gente segue. O título aqui ele tá igual, mas tudo bem. Aqui eu apresento para vocês os executores. Como é que funciona essa questão dos executores? Eu tenho lá o meu agendador, que vai fazer o monitoramento do que tem que ser executado, mas isso não interfere a plataforma que vai ser executada. Então são coisas diferentes, só para deixar claro. Eu tenho o meu agendador que checa o que tem que ser executado. O meu agendador ele vai estar conectado a uma plataforma de execução, e aí essa plataforma vai poder ser a sequencial. Na sequencial, eu vou executar uma task de cada vez. Ela é boa para desenvolvimento, é bom para debugar, entender como é que as coisas funcionam na prática. Eu tenho um executor local, que ele utiliza todos os processos da minha máquina. Então, o agendador, se eu usar o sequencial, ele vai mandar uma task de cada vez para o meu executor. Então, ele vai executar uma a uma. No local, eu vou utilizar todos os meus processos. No Desk, eu vou utilizar a estrutura de paralelismo da ferramenta Desk, que é um framework Python. Ele é muito associado ao Pandas, então ele é mais voltado para data science ou coisas do tipo. E eu tenho os dois que eu considero os principais, que é o executor Celery e o executor Kubernetes. O Kubernetes, como você já deve imaginar, você consegue fazer o deploy de uma task, de um task instance, utilizando toda a arquitetura que o Kubernetes te oferece. E do Celery, ele utiliza a engine de um projeto chamado Celery para fazer a distribuição das tarefas. Eu costumo utilizar em produção mais o Celery do que o Kubernetes. O Celery ele é capaz de executar multi-host, ele é otimizado para produção. Como eu já disse, ele utiliza a própria engine do Celery e ele tem uma capacidade limitada apenas pela infraestrutura. Como é que esse cara funciona? Eu vou ter o meu Airflow rodando e eu vou poder startar vários hosts de processamento, vários workers. E aí a minha task, quando ela for disparada, ela vai cair dentro de um desses workers para ser executado. Então eu posso trabalhar com um crescimento horizontal na estrutura de processamento. E, Oi. Quando tu trabalha com o Celery, tu faz ele uma implementação manual ou automática dentro do próprio ecossistema do Airflow? É automática. Ele já vem com uma integração onde isso fica totalmente transparente para a gente. Só fica mais claro quando você também administra infraestrutura. Mas você, enquanto desenvolvedor, você pode utilizar só o sequencial e o local. E aí jogar para a tua produção utilizando o Celery, onde outras pessoas vão administrar esse gerenciamento das máquinas e dos hosts, enfim. Mas isso é totalmente transparente para a gente que desenvolve. Bom, beleza. O fluxo de execução. Eu trouxe aqui também uma DAG para a gente entender como o Airflow vai executar esse cara. Então, eu tenho algumas setinhas aqui que representam o time de execução delas. Observem que as setas não estão em ordem, porque como eu não tenho nenhum pré-requisito para as primeiras, ele pode tratar de qualquer uma. Então, qualquer uma dessas pode ser tratada primeiro ou depois, enfim. Daqui para frente, eu já começo a ter restrições. Eu posso dizer que essa task instance, ela depende que as 3 anteriores funcionem, ou não. Posso também dizer para o Airflow que eu só preciso que elas terminem, seja com sucesso, com falha, não me interessa. Tudo isso a gente consegue especificar no fluxo de programação da própria DAG.
E esse mesmo padrão se repete aqui para frente. Eu posso dizer que essa task instance depende ou não dessas outras duas. Normalmente você vai querer depender, né? Porque senão não faria sentido criar uma ordem. Então eu posso dizer, olha, essa aqui depende do sucesso de todas as anteriores. Essa aqui depende do sucesso de todas as anteriores. E aqui eu tenho vários outputs. Então eu posso, através desse resultado, construir um relatório, transformar algum dado no meu data warehouse, posso fazer uma requisição HTTP para uma API interna minha, ou posso mandar um e-mail para o meu usuário falando que alguma coisa deu errado ou deu certo, ou enfim. Esse aqui é um bom exemplo de como o Airflow pode ser utilizado. Como é que funciona a estrutura em produção dele? Esse aqui eu trouxe mais um exemplo do Celery, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem, dentro do Airflow, a estrutura que eu já falei para vocês, o servidor web, o agendador e o meu executor, tá? As minhas DAGs, elas ficam sendo monitoradas pelo meu agendador e executadas pelo meu executor. A minha configuração do Airflow que eu vou mostrar para vocês, ela cuida da minha interface web e da parametrização do meu agendador. O Airflow ele tem um banco de dados de metadados, onde ele controla o tempo, os tempos de execução e tudo. Então, é um banco de dados que a gente vai aprender como é que se configura ele, como é que se faz o setup dele. E do meu executor para cá, ele deixa tudo transparente para mim. Ele utiliza uma engine de fila aqui, que pode ser Redis, Rabbit, ou algumas outras que o Celery suporte. E a partir disso, eu posso ter N workers que vai pegar as minhas DAGs, as minhas configurações e vai executar as minhas tasks. Então, o fluxo em produção utilizando o Celery é basicamente esse aqui. Daqui para cá, é bem transparente para a gente não mexe tanto nessa parte, digo enquanto desenvolvedor. E agora eu quero mostrar um pouquinho da prática para vocês, para a gente também não se estender muito. Até agora vocês têm alguma dúvida? Vocês têm um questionamento? Não, tá de boa. Tô gostando. Tá, bacana então. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só fiquei na dúvida agora, porque tu pode fazer a questão ali de mapear os eventos e as mensagens com o próprio Celery. Então ele abstrai junto com o Rabbit e com o Redis para fazer isso? Para enviar as mensagens entre os workers? Isso. Normalmente, o setup do Celery, ele já te conduz para você fazer o setup de um serviço de mensageria, né, um broker de mensagem. Então, isso aqui já é praticamente configuração do Celery também. Né? Então, isso aqui a gente acaba não atrelando muito ao Airflow, porque a ideia é que o desenvolvedor só mexa com o desenvolvimento, não mexa tanto com a arquitetura que vai ser executada. Então, isso é muito legal. Né? Bem abstraído. Isso. Beleza, isso. Valeu. Bom, bacana. Eu queria aqui com vocês fazer o seguinte. A gente vai montar aqui uma DAG na mão, simples. Eu vou mostrar para vocês como é que instala. E aí depois eu vou mostrar um projeto real, um caso real, de que o Airflow me ajuda muito a resolver. Legal, eu vou primeiro mostrar para vocês, já que eu estou com a minha interface, a tela toda compartilhada, todas as janelas, vou mostrar para vocês como é que se instala o Airflow. Eu utilizo o Conda. Então, o Conda é um gerenciador de ambiente, para quem não conhece. Ele consegue isolar todas as dependências do meu projeto dentro de uma caixinha. Né? Normalmente, em produção, eu utilizo o Docker, mas eu não quero complicar muito essa nossa introdução ao Airflow. Como é que eu instalo o Airflow? Aqui instalo Apache Airflow. Eu já tenho ele instalado, porque eu estava com muito receio de não ter internet, né? Ou a internet demorar muito para executar. Então, eu vou rodar esse cara, ele vai basicamente instalar o Airflow para mim. Feito isso, eu preciso fazer uma única coisa para o meu Airflow funcionar. Eu preciso setar uma variável chamada Airflow Home e apontar para onde o meu projeto vai ficar, que no caso é esse diretório. Executando isso aqui, o Airflow sabe que aqui, nessa pasta, é onde é a pasta principal do projeto. Então, eu vou agora, já instalado o Airflow, ele me dá um utilitário de comando chamado Airflow.
eu posso rodar ele. Eu vou limpar a tela antes. E aqui eu já consigo enxergar que ele já me deu uma output legal. Eu consigo aqui também ver a versão dele. E aqui eu já sei que ele está funcionando. Perfeito, show. Ele tem vários utilitários em linha de comando. Eu não vou detalhar todos eles, senão a gente vai passar o resto da tarde aqui, mas já adiantando, ele serve muito para o desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Com o Airflow instalado, e eu setando qual é a pasta principal dele, ele vai me gerar o arquivo de configuraçãozinho aqui dele, tá? Esse arquivo de configuração, ele é a coluna vertebral do Airflow. Ele serve para configurar absolutamente tudo que eu quiser daqui para frente. Então, eu posso setar os diretórios onde eu vou guardar as minhas DAGs, onde eu vou guardar os meus logs. E aqui eu vou focar em algumas só, as que são, digamos que, mais importantes para a gente agora. Se vocês lembrarem dos executores, eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui eu digo qual executor o Airflow vai estar usando. Eu tenho sequencial, local, celery, bash e kubernetes. Ele utiliza aquele conceito que eu expliquei para vocês lá atrás. Então, Gabriel, aqui eu consigo dizer, eu estou no meu ambiente de desenvolvimento ou eu estou no meu ambiente de produção. Então, eu consigo gerenciar tudo através desse arquivo de configuração. Lembra que eu falei também para vocês que eu tenho um banco de metadados? Pois é, ele por padrão, ele trabalha com SQLite, tá? Aqui eu criei um banco chamado Airflow e setei ele para o meu Postgres, para a gente conseguir brincar um pouco mais, que o SQLite ele é única conexão, então ele acaba limitando um pouco a gente. Bom, dito isso, eu tenho aqui a minha pasta das DAGs, se vocês observarem, é para onde está configurado o meu DAGs folder. Então, eu vou ter toda a configuração das minhas DAGs aqui, que é o próprio desenho delas. E eu vou mostrar um exemplo que ontem, e aí já dá para dar uma luz e entender bacana como ele funciona. Esse aqui é um exemplo super simples de como é que você constrói uma DAG dentro do Airflow. Eu tenho aqui, então, que importar as componentes do Airflow. Eu tenho um componente chamado DAG, eu tenho vários operadores que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, eu tenho o Bash, o Operator, tenho Python e tenho N outros. E aqui eu faço o seguinte, eu defino as configurações padrões da minha DAG. E aqui eu vou dizer o seguinte, a minha DAG, ela tem um usuário, eu vou dizer que as minhas tasks dependem ou não das tasks anteriores. Eu vou dizer quando essa DAG vai começar a ser executada. Eu posso configurar um e-mail que eu vou ser notificado se ele falhar, ou se ele falhar de vez, ou se ele só der um erro, mas tiver como tentar ainda outras vezes. Aqui eu digo quantas tentativas cada task vai ter. Então, eu vou dizer que se a task der erro, ela pode tentar até 5 vezes e dar certo. Se ela não der 5 vezes, nas 5 tentativas, aí ele cai em falha. Aqui eu digo que a cada tentativa eu vou ter um intervalo de 5 minutos. Então, para uma task falhar de vez, eu vou ter 25 minutos de tentativa, de intervalo entre elas. E aqui eu digo, eu posso também parametrizar, tudo isso aqui é opcional, só o start date que é obrigatório. E eu consigo dizer até quando ela vai ser encerrada. Eu quero que essa DAG comece dia 23/11 e termine dia 25/11. Acabou. Deu dia 26, ele não executa mais. Mesmo que ela esteja toda parametrizada e tudo, ele vai respeitar essa configuração. Com esses argumentos padrões, eu crio uma DAG. Eu instancio uma DAG, toda DAG tem que ter um identificador único. E aqui eu vou passar os argumentos que a gente parametrizou aqui, e eu vou dizer o intervalo de execução entre as execuções. Ou seja, as execuções vão ser intervaladas utilizando esse padrão, que dentro do cron job eu teria essa expressão representando 1 minuto. Então, como é que ele vai funcionar? Só para deixar claro. Ele vai começar nessa data, ele vai terminar nessa data, e entre essas duas datas, ele vai ter execuções nesse intervalo. Então,
do dia 23 ao dia 25, eu vou ter várias execuções minuto a minuto. E isso aqui, normalmente, você não vai fazer minuto a minuto, você vai fazer a cada meia hora, a cada um dia. E aqui eu tenho alguns alias, né? Igual no Chrome. Eu posso dizer que essa aqui é diária. Eu posso dizer que essa aqui é só uma vez. E eu posso também dizer aqui que ela não tem agendamento, que ela vai depender de que alguém vá lá e starte ela manual. Tem casos e casos, né? De repente, isso aqui pode ser útil para você. Bom, aí aqui eu começo a criar as minhas tasks. Eu estou dizendo o seguinte, utiliza o Bash Operator com esse ID para rodar esse comando nessa DAG. Aí eu guardo esse cara dentro de uma variável. Aí eu começo a repetir esse processo. Eu vou ter um Bash Operator, que vai ter o ID sleep, que vai rodar um sleep 5 e que vai fazer parte dessa DAG. E aqui embaixo eu tenho um Python Operator, que eu vou ter um ID, uma execução Python, ou uma função Python que vai ser chamada, a minha função eu defini aqui. Esse provides context, ele serve para o Airflow me passar um conjunto de detalhamento da execução, que é um dicionário, então tem um bocado de coisa que eu posso usar. E eu digo novamente que esse cara pertence a essa DAG. Tá? Lembra que aqui a gente não está trabalhando com as instâncias. É como se eu estivesse montando o esqueleto da coisa. Eu estou prototipando a DAG. E aqui embaixo eu vou dizer o seguinte. Primeiro roda o showDate, que é esse cara. Depois roda o sleep. E depois roda o test instance. Como o meu depends on test aqui, ele não está verdadeiro, e eu posso setar ele para verdadeiro, então ele só vai executar a próxima se a anterior der certo. Tá? Isso aqui já me constrói uma DAG. Eu já tenho uma DAG linda e maravilhosa. Como é que eu enxergo essa DAG? Como é que eu começo a executar, a ver se ela está funcionando? O Airflow, ele tem o servidor embutido web, que eu falei para vocês. E eu starto ele com o comando Airflow Web Server. Esse cara vai subir o serviço do Airflow de web. E lembra do agendador? Eu tenho o Airflow Schedule, que ele vai startar o serviço de agendamento do Airflow. Então, ele vai subir o serviço que vai olhar para minhas decks, ver se está tudo certo, ver se está funcionando, se está na hora de executar alguma delas, e assim ele vai repetindo esse processo. Olhando para o meu web, eu consigo vir aqui e acessar o meu localhost, que ele roda na porta 8080, e está aqui. Todas as minhas DAGs, a DAG que nós construímos aqui, e algumas outras que eu montei para a gente estudar um pouquinho mais esse uso. Então, se eu, por exemplo, como é que foi o nome que a gente colocou lá? Foi Hello. Então, eu vou botar Hello World. Aí aqui ele já vai automaticamente identificar minha modificação e está aqui. Então, eu vou clicar aqui, e aqui dentro eu consigo enxergar o detalhamento do fluxo que a gente construiu lá, e aqui eu consigo ter várias visualizações dessa mesma DAG. Então, eu consigo ver ela como árvore, enxergando a execução de dia a dia. Eu não tenho execução, então tá certo. A duração das tasks, as tentativas. Eu vou executar, depois a gente volta para ter alguns dados. Como é que eu starto esse cara? Eu venho aqui e ligo ele. Pronto. Eu vou começar a dar F5 aqui e vocês vão ver que o Airflow vai começar a startar as coisas. Eu tenho que dar F5, minha tela vai ficar piscando toda hora, porque essa é uma das maiores reclamações de quem trabalha com Airflow. A interface web dele não é reativa. Então, tu tem que ficar igual um desgraçado aqui, dando F5. Né? F5, 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 e aí você vai conseguindo enxergar as execuções. Aqui eu tenho as minhas DAGs que estão sendo executadas. Clicando numa dessas DAGs, se vocês olharem, elas têm tempo de execução diferente, intervalados em 1 segundo. Eu consigo clicar aqui, e aqui eu consigo enxergar a execução dela. Tá? Então, o Airflow ele vai puxando esses caras e vai executando esses caras para a gente. Tá? Deixa eu ir numa aqui que ele já concluiu. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele fica assim. Ele executou essa, depois rodou essa, depois rodou essa. Como é que eu sei que deu certo? Eu tenho a minha legenda aqui. Se alguma der erro, vai ficar amarela, vai ficar vermelha e tudo. E aqui eu começo a ter os tempos de execuções dela. Então, olha, eu tenho
tempo a tempo, execução por execução, o andamento de cada uma delas. Se vocês forem ver, ó, cinza é agendado. Se eu for dando F5, ó, ele vai ficando verdinho, está executando. E assim, concluiu, e assim ele vai executando. Por que ele está demorando, pessoal? Por que ele está indo tão devagar? Porque eu estou com o executor sequencial. Aqui na minha configuração, eu estou com sequencial, então ele vai puxando de uma em uma. Se eu botar o meu local, e eu tenho acho que 12 cores aqui, e restartar os serviços, ele vai voar com essas execuções. Porque aí ele vai começar a rodar de 12 em 12, 15 em 15, ó. Ele começou a executar de várias em várias ao mesmo tempo, local. Eu poderia setar uma engine externa e ter esse funcionamento. Aqui eu tenho a duração das tasks, então ele começa a plotar no gráfico cada task que eu tenho e os tempos dela. As tentativas, caso elas tenham erros, eu vou saber qual task está demorando mais ou menos. Eu tenho um gráfico de Gantt aqui para saber qual está tomando mais tempo da execução. Eu tenho um detalhamento que me diz alguns parâmetros, alguns argumentos. Eu tenho o código dela, então eu consigo enxergar o código que está sendo executado. E aqui eu consigo startar ela. Tem uma coisa que é muito importante, que é a seguinte: eu consigo vir aqui e, por exemplo, entrando numa execução aqui, eu vou numa que já concluiu. Clicando numa aqui, eu consigo entrar no log de um desses caras, dessa execução, desse dia, nesse momento. Então, eu vou na chamada Python e eu venho aqui, ó, View Logs. Aí eu consigo enxergar o log que eu tenho aqui. Se vocês observarem, lá eu printei o context. Se vocês olharem aqui, ó, ele é um dicionário. Ele tem um bocado de propriedade. Data de execução, a última vez que ele rodou, várias coisas. Inclusive, os argumentos que eu passei para ele lá na minha configuração. Então, se a gente olhar com calma, eu vou ter esses argumentos aqui. Tá? E o Airflow ele é basicamente isso, pessoal. Ele serve para esse gerenciamento, essa configuração, essa orquestração das execuções. E ele deu tão certo que a Google montou um serviço em cima dele, que é o Google Composer, Cloud Composer, que ele é um serviço de orquestração de fluxos de trabalho totalmente gerenciado e criado no Apache Airflow. Então, é como se você utilizasse a infraestrutura deles para rodar as suas DAGs, as suas coisas que tu desenvolve no local. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do negócio e de como ele atingiu um nível de maturidade muito grande. Dito isso, eu quero mostrar aqui para vocês o projeto prático, o real, que eu falei que eu ia mostrar. Como é que ele funciona? Hoje, eu tenho uma demanda que é coletar os diários oficiais e indexar eles em algum lugar. Então, eu tenho 2 DAGs para isso. Eu vou mostrar aqui a configuração para vocês. Eu fiz 2 DAGs. Eu tenho um sniffer, que é a minha DAG que vai atrás dos diários e conta eles, vai saber aonde tem diário para se buscar. E aqui eu tenho já implementado dentro do município de Amapá, Santana, Oiapoque e Pracuúba. Eu tenho vários outros, mas eu tirei para não demorar tanto e não ficar tão lento. Então, essa aqui é a minha DAG. Se vocês olharem o fluxo aqui, todas seguem o seguinte: ele começa, ele vai rodar um desses sniffers que eu implementei, que no momento não é relevante o que ele faz, mas como ele faz. Aqui eu tenho um sniffer e aqui eu tenho o fechamento da minha DAG, que é se criar uma variável que eu já vou falar para vocês. E aqui eu tenho a outra DAG que pega o resultado do anterior através do uso das variáveis do Airflow e processa. Então, ele vai rodar o CR, vai fazer o download. Então, aqui eu tenho os meus operadores customizados, sempre com a configuração do Task ID, a DAG, algum parâmetro especial que você queira passar para execução. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, ok. Tá. Bacana, então. Sim, tá suave. Aqui eu comentei algumas coisas porque são mais demoradas, enfim, para a gente não ficar uma vida esperando essa execução. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Ele está desligado, eu vou vir aqui e vou ligar os dois. Se vocês observarem, no agendamento ele não tem agendamento, porque eu quero startar manualmente ela. Então eu venho aqui e starto esse cara. Dá um OK. Beleza.
Ele está executando. Eu vou ver aqui as minhas execuções. Está aqui, ó. Essa é a minha DAG. Ele vai começar a rodar. Como ele está multiprocesso, ele vai rodar tudo rapidinho, se eu tiver internet. Então, ou o meu destino que também tiver online, né? E aí, se não tiver, ele vai ficar amarelinho e ele vai tentar daqui a 5 minutos. Isso aqui faz com que ele busque os diários e que ele crie o que dentro do Airflow a gente chama de variável. O que é a variável? Você tem aqui no menu admin variáveis. Esse cara é como se fosse um mini banco de dados chave-valor. Você consegue jogar alguma coisa lá dentro e resgatar essa coisa em outro lugar, em outro momento, em outro time. Feito isso, eu vou startar agora aqui processos diários. Então, como ela está sem agendamento, eu vou vir aqui e só vou dar um start nela. O que ele vai fazer? Ele vai ler aquela variável que está setada e vai começar a montar o meu fluxo. E o meu fluxo gerado pelas variáveis é esse. Então, esse fluxo é dinâmico. Se vier 500 diários, ele vai criar 500 caixinhas de download, 500 caixinhas de hash, e ele vai começar a executar todas elas. Ó. Ele tem esses bugzinhos de visualização às vezes. Eu sempre tive, mas eu ainda não descobri como resolver, até dei uma olhada no E Paulo, rapidinho, quer dizer então que quando tu cria essas tasks, esses snaps que tu tá chamando, sniffer, né? Eles são o que a gente pode chamar de crawler, né? Porque ele vai lá e faz a consulta direto na página que tu tá setando, não é isso? Isso, exatamente. Ele vai lá, eu tenho o primeiro, que é o que eu chamo de sniffer, é o que vai e conta os diários. Ele conhece a estrutura. Ele não baixa, ele só visita e conta. Ele retorna, cria a variável, que é esse cara aqui. Então, isso aqui é um dicionário onde eu tenho todas as parametrizações de todos os diários que ele achou, que é o nome completo, o slug da fonte, o título e o link. E aí, com esse link, a minha outra DAG que processa, ela vai lá, pega esse link e baixa. Então, esse cara aqui ele é construído dinamicamente. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele é feito. Ó, se vocês notarem, esse aqui é o que processa os diários. Então, eu tenho aqui a leitura da variável. Ó, eu pego aquele dicionário que está lá, aquela lista de dicionários, e com essa lista de dicionários, eu faço um for e vou construindo as minhas tasks dinamicamente. Então, esse é um caso de uso mais complexo, por isso que o Airflow ele é muito interessante, ele te dá esse tipo de flexibilidade. Então, eu tenho criação dinâmica das tasks com base em variáveis, em chamadas de API, e aí aqui a tua criatividade é o limite. E aí, a partir disso, ele começa a executar os fluxos que você mandar. Então, o que esse cara faz? Se aqui a minha task instance mandar para cima, ele vem para cá. Se ele mandar para baixo, ele vem para cá. Então, eu tenho esse controle de dizer, não, isso aqui, por causa dessa condição, vai seguir esse fluxo aqui. Por causa disso, vai seguir esse outro fluxo. E para fechar, pessoal, tem um operador que é muito interessante, que eu deixei ele aberto aqui, que são os sensores. Ele é um tipo diferente de operador. Aqui eu tenho a listagem de todos eles. Então, eu tenho operador que roda patch, que faz ramificação no meu fluxo, que roda doc, e eu vou falar para fechar um pouquinho dele. É operador que manda e-mail, operador que faz requisição HTTP, que faz conexão JDBC. Tem uma infinidade de operadores que eu posso utilizar. E eu tenho os sensores. O sensor, ele é um tipo de operador diferente porque ele vai esperar algo para começar a executar a tua DAG. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, essa DAG aqui, essa aqui que eu montei, eu podia botar um sensor bem aqui no começo e falar, eu só quero que esse cara comece a executar quando o site que eu vou fazer o web scrap estiver disponível. Eu consigo dizer, enquanto ele não estiver disponível, segura essa execução. E aí ele vai ficar segurando a execução porque ele é um sensor. Quando ele der o ok, a minha DAG inteira starta e sai executando as coisas para frente. Esse é um uso interessante, mas você pode aguardar a existência de um arquivo, a existência de um e-mail, e aí, novamente, a sua criatividade é o que vai limitar o uso dele. No geral, é isso, e eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E, para fechar, eu tenho algumas dicas
para vocês terem um uso melhor do Airflow. A primeira é o usar e abusar do operador Docker. Ele é o cara mais, não vou falar palavrão, mas é o cara mais bacana que a gente tem dentro do Airflow. Por quê? Porque com o Docker Operator você consegue fazer todos os outros operadores. Então é muito mais fácil você se especializar nesse operador e fazer as chamadas dentro dele do que ficar entrando na documentação do Airflow para entender o que faz, o step de mandar e-mail, de não sei o que, tal. Então tu consegue carregar todas as dependências da tua execução nesse operador e ele vai te trazer muitos benefícios quando você for levar para a produção, porque você não vai ter bronca de, não tem tal dependência instalada, eu vou ter que fazer um script de instalação de dependência e tal, aquilo que a gente já conhece que o Docker resolve. Minha segunda dica é evitar ficar pendurando várias dependências no Airflow, né? Você vai dando pipe install, e aí você vai sobrecarregando ele. E aí a leitura das DAGs começa a ficar mais lenta, e aí você começa a ter algumas bronquinhas. E aí, novamente, ao invés de você instalar as dependências dentro do Airflow, você instala dentro do teu Docker Operator. E aí você carrega as dependências junto com a tua execução. É o melhor dos cenários. E para fechar, utilizar sempre o Celery ou Kubernetes Executor para produção, porque eles são já desenhados para esse ambiente, você consegue escalar, trabalhar com N máquinas, N hosts, N infraestruturas e fica super transparente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que é isso. Não. Fábio agora. Cara, muito bom. E aí, assim, eu recomendo que vocês peguem para testar, mexer um pouco, brincar, e aí, à medida que vocês forem tendo bronquinha aqui e tal, vocês falem comigo lá no grupo, joga na comunidade, que a gente vai te ajudando, vai construindo junto. É muito importante botar em prática isso que a gente vai aprendendo, mas a gente estamos juntos aqui, a gente está no mesmo barco e a gente vai seguindo, aprendendo. Tirou uma dúvida rapidão aí, que quando tu mostrou o arquivo de configuração pra gente aí, eu percebi que ele utiliza o SQL Alchemy para conexão com as bases, né? Então ele utiliza o ORM do SQL Alchemy, né? Então, quando tu mostrou também os operadores, eu percebi lá que os operadores têm o seu próprio, acho que pode dizer, engine, lá na documentação do iFlow. Então eles meio que funcionam em cima do SQL Alchemy para fazer essa comunicação com as bases de dados, é isso? Não. O SQL Alchemy, ele é utilizado para a conexão com o metadado dele. Então, isso te dá uma portabilidade de utilizar os bancos que ele suporta, né, que o SQL Alchemy suporta. Para as conexões com dados externos, tu vai utilizar os seus drives próprios. Tu pode utilizar o próprio SQL Alchemy, se quiser, mas tu pode também utilizar dentro do teu Docker Operator, caso tu vá usar ele, uma outra engine, pode usar o JDBC, pode fazer uma implementação própria com o drive do Postgres, do MySQL, ou do Hadoop, enfim. Mas você não fica amarrado a isso, né? Ele realmente utiliza estrutura, engines de processamento, de busca, de coleta diferentes para o metadado e para os operadores. Entendi, valeu. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar já e já planejar também o próximo, né? Para o vídeo também não ficar muito longo. Cara, ficou muito show. Na verdade, o primeiro metade também estava até discutindo, né? Que a ideia é realmente a gente começar a tornar isso mais como é? Mais para a comunidade mesmo, e menos para a gente, né? É por isso que seria interessante a galera que não tá entre a gente mesmo assim, que tem ideias tem trabalho com outras coisas e a gente não conhece. Eu acho que ia ser bem interessante a gente trazer isso aqui para esses meetups. Não só fazer meetup entre a gente mesmo. Mas vocês têm alguma sugestão para o próximo? Algo do tipo? Só antes da gente virar o tema, o Júlio falou uma coisa que é interessante, que é essas ferramentas, elas, como aqui no Amapá a gente utiliza muito o PHP ele acaba
não te dando uma estrutura muito interessante para processamento e background, tudo, conectar ferramentas para conseguir atingir esse objetivo, o Airflow, nesse caso, ele vem com uma mão na roda para fazer muitas das coisas que talvez o PHP não seja a linguagem ideal para se fazer. É que a gente sabe, não tem linguagem melhor ou pior, mas cada uma tem os seus benefícios e as suas fragilidades, né? Então, por exemplo, eu já fiz integração com nota fiscal, que você tem que ir lá na Receita, saber se ela está cancelada, você tem que ir lá consultar o status dela. Esse tipo de coisa dá erro, dá bronca, cai a internet, o serviço não responde. Então, nessas rotinas, por exemplo, do PHP, o Airflow cai como uma luva, né? Então, até questões de fila, que muitas vezes, usando o Laravel, a gente utiliza o Supervisor e usa o próprio agendador de fila do Laravel, mas, enfim, acaba que ele complementa o nosso ecossistema, é uma ferramenta a mais para a gente conhecer e tudo mais, né? Sobre os próximos temas, eu acho que seria bacana falar talvez sobre React, né? A gente tem bastante pessoas que entendem do assunto, que conhecem. Eu posso falar mais para frente do Druid, que é um banco de dados orientado à coluna, que também me quebra um galho enorme. Posso falar também do PrestDB mais para frente, mas vamos ouvir também os outros colegas e aí o que vocês sugerem então? Eu estou montando um formulário aqui, eu acho que a gente vai distribuir mais tarde, para a gente começar a nivelar o nível de conhecimento da galera que realmente vai participar dos meetups. Aí a gente pode basear os próximos meetups baseado nesse formulário. Na verdade, a gente tem que elencar alguns temas, verificar a expertise de quem é que está disponível e fazer uma votação, né, acho, lá no grupo. Sim, melhor. Fazer democraticamente essa escolha de tema. Mas a gente pode criar, assim, sugestões e jogar no grupo e pedir sugestões deles também. Não só da gente, e coloca em votação. Aí a gente faz esse ciclo, assim, de coletar os temas que podem vir para os próximos meetups. Aí durante a semana faz a votação. Aí quem sugeriu a ideia e for o vencedor, apresenta ele na sexta ou no sábado. Também tem que definir um dia, né? Sim, no formulário teria que definir um dia, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar, por exemplo, um dia jogar lá no grupo, quem se disponibiliza e quais temas para o próximo meetup. Beleza, tirou um dia, e aí no outro dia inicia as votações, aí faz aí, sei lá, 2 dias ou 3 dias de votações, faz um Google Forms com os temas que a galera falou que pode palestrar. Primeiro verifica quem é que pode e os temas, e depois faz um sorteio. Aí depois faz uma votação entre os temas que a galera se dispôs. Não adianta nada também. A gente só tem que ver o tempo para não ficar muito em cima também para o cara montar uma apresentaçãozinha e tal, né? Para ser algo realmente simples, né? Algo que não tome muito tempo. Mais ou menos nessa média, eu acho que a nossa agora foi uns 40 minutos, deve ter passado um pouquinho mais, mas é algo bem simples e rápido. E eu acho que a ideia da votação é interessante, a gente pode começar a seguir esse modelo e a gente pode até também aproveitar a oportunidade para definir um horário que é mais compatível com a agenda de todo mundo, né? E alinhar esses detalhes que a gente é interessante ter um feedback, né? Sim. Pois a gente tem que começar a coletar esses dados para a gente poder analisar qual vai ser melhor o dia que a gente vai dar, quais são os meetups e tudo mais. Bom, fechou então? Fechou. Mas Fechou, bora só fechar aqui mais uma coisa rápida. Toda sábado... Já saíram todo mundo? Não, Tô aqui não. estamos aqui, pode falar. Bora fechar o dia pra gente fazer esse Caralho, o chefe tá muito bonito nessa foto dele aí, cara. Sério. Vamos fechar aqui. Tipo, a gente marca nas sextas e sábados o meetup, entre sexta e sábado. Domingo, coleta de temas, quem tiver a fim de participar. Segunda e terça, votação. E o cara vai ter quarta, quinta e sexta mesmo para projetar o meetup dele. Pode ser? A gente só tem que ver para não ficar muito puxado, né? Mas eu acho que a gente consegue fazer uma agendazinha para todo mundo conseguir participar e opinar e tudo, né? Sim. Então fechou, De galera. boa.
Falou. Bacana, a gente monta os formulários lá e conversa no grupo. Valeu. Tá. Falou, galera. É isso aí. Valeu. Valeu, falou, galera. Falou.